Olá, meus amigos e minhas amigas, estou passando aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Eu quero aqui fazer uma leitura da palavra do Senhor na carta de Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Somente até aqui. Quero falar algo com vocês acerca da unidade na diversidade. Antes disso, eu quero apenas dar uma introdução sobre a igreja de Éfeso. É uma das igrejas mais proeminentes na época do apóstolo Paulo. É a igreja de Éfeso. Ela foi fundada aproximadamente 53 depois de Cristo, durante a viagem de retorno de Paulo para Jerusalém. O apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele passou quase 3 anos na cidade de Éfeso, ensinando com grande eficiência. E essa cidade, ela se tornou um importante centro do trabalho cristão na província romana da Ásia. Ficava na região que hoje faz parte da Turquia. Então essa epístola aos Efésios, ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. A carta não foi escrita para combater heresias ou enfrentar qualquer problema específico. Ao contrário, trata-se de uma carta de encorajamento, na qual Paulo ele descreve a natureza e a estrutura da igreja, como é que a igreja tem que se portar estruturalmente falando. E não só isso, ela vem desafiar os crentes a agirem em unidade, como representante do corpo de Cristo na terra. Tudo isso para quê? Tudo isso para ilustrar a unidade de propósitos e mostrar como cada membro individualmente é parte de um todo que deve trabalhar em conjunto com as outras partes. Baseado nisso, eu quero aqui compartilhar com você sobre a graça da unidade. Unidade não é a descrição de uma coincidência de ideias e conceitos, mas de um compromisso. Eu vou ter unidade com o corpo de Cristo, com a igreja, quando eu tiver um compromisso com Deus. Viver em unidade é aceitar o chamado de amar e honrar a todos os que são parte do corpo de Cristo, mesmo quando são inteiramente diferentes uns dos outros. Nós quebramos a unidade quando cremos que as diferenças com os outros irmãos nos dão licença para criticar, para depreciar e também para condenar. Quantos de nós hoje, dentro da igreja, ao invés de nós
procurarmos a unidade, a graça da unidade, nós estamos quebrando essa unidade de forma que venhamos criticar o nosso próximo, de forma que estamos depreciando ou até mesmo condenando o nosso próximo. E esse não é o princípio de Deus para as nossas vidas. O princípio de Deus é que nós vivemos na graça da unidade, independente de como o nosso próximo é, nós precisamos aceitá-lo como ele é. Isso é viver unidade. Então, a unidade é do Espírito, mas também é algo que não se realiza sem a nossa cooperação. O Espírito, ele quer que nós sejamos unidos, mas isso tem que também partir de nós. Temos que cooperar com o Espírito Santo de Deus para que haja essa unidade. Então Paulo ele explica que unidade vem do interior. Por quê? Porque ela é uma graça espiritual. Já a uniformidade é o resultado de pressão exterior. E nós, não, como cristãos, não temos que viver na uniformidade. Nós não temos que viver na pressão. Nós temos que viver, sim, na unidade que vem do Espírito, sem pressão, por livre e espontânea vontade. Amar o nosso próximo, independente de como ele é. Então que a graça da unidade possa fluir na sua vida. Essa unidade da igreja, ela não é construída pelo homem, mas é construída por Deus. Quando nós abrimos o nosso coração e deixamos que Deus trabalhe em nossas vidas, nós vamos adquirir essa unidade que vem do Senhor. Baseado nisso, eu quero aqui compartilhar com você 4 grandes conceitos que temos que ter para que nós venhamos preservar a graça da unidade. O primeiro conceito é que eu devo agir com humildade. Para que eu venha ter unidade, eu preciso agir com humildade. O que é agir com humildade? Agir com humildade é o mesmo que eu renunciar aos meus interesses pessoais. Quando eu renuncio meus interesses pessoais, eu estou agindo com humildade com o meu próximo. Agir com humildade é colocar Cristo em primeiro lugar em nossas vidas, os outros em segundo lugar e o meu ego em último lugar. Interessante que Cristo, ele apresentou-se como alguém manso e humilde de coração. A primeira bem-aventurança cristã é que nós devemos ser humildes. Como é que temos agido em relação à humildade? Como é que tem sido o seu comportamento em relação à humildade? Porque quando reconhecemos que somos um corpo de Cristo, ou um corpo em Cristo, precisamos preservar a humildade, porque Cristo nos deu esse exemplo, e por estar em Cristo, nós precisamos procurar imitá-lo, sermos igual a Ele. Certa vez Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, nós temos que imitar a Cristo se é que nós queremos permanecer na graça da unidade. O primeiro conceito é que eu devo agir com humildade. O segundo conceito é que eu devo agir com mansidão.
agir com mansidão. A palavra mansidão não é sinônimo de fraqueza. Ao contrário, é a suavidade dos fortes, cuja força está sob o controle. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos nem reivindica a sua própria importância ou autoridade. É a virtude daqueles que não perdem o controle. A pessoa mansa, ela não perde o controle. Ela não sai de si. Jesus Cristo disse que bem-aventurados são os mansos. Por que eles são bem-aventurados? Porque eles herdarão a terra prometida. O que temos feito para ser uma pessoa que age com mansidão? O que você tem feito para agir com mansidão? Quando eu ajo com mansidão, eu controlo os meus desejos, eu controlo os meus impulsos, eu controlo a minha língua, eu controlo o meu temperamento e, acima de tudo, eu tenho domínio próprio. Eu te convido a você agir com mansidão para que você possa herdar a terra. O terceiro conceito é que nós precisamos agir com paciência. E quando é que eu ajo com paciência? É quando eu tenho a atitude de nunca querer revidar as pessoas. É aguentar com paciência pessoas provocadoras. E nesse ponto aqui seria um estado de espírito estendido ao máximo. Agir com paciência é a pessoa que aguenta o insulto sem amargura nem lamento. Quando nós exercemos essa virtude, podemos dizer que fazemos parte da graça, da unidade, ao ponto de não sermos impacientes com o próximo. Você tem sido paciente com o próximo? Você tem suportado aquela pessoa que Deus colocou ao seu lado? Nós temos um grande exemplo de paciência na Bíblia, de um homem chamado Jó. Que você possa espelhar nele, nesse grande homem de Deus. Ao contrário do mundo, nós precisamos fazer a diferença praticando a paciência, tanto para com os domésticos da fé, tanto para com aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia, na igreja, como também para aqueles que estão no mundo. Age com paciência, que você verá grandes coisas acontecer na sua vida. O quarto conceito é que eu preciso agir com o amor que suporta os irmãos. E a palavra aqui que Paulo descreve à igreja de Éfeso, a palavra suportar aqui tem a ver com servir de amparo e suporte para o outro, para o próximo. Eu devo fazer isso, suportar o próximo, servir de amparo não por obrigação, mas com amor. E esse amor, ele só vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Suportar em amor é simplesmente
a manifestação prática da paciência. Quando nós estamos suportando em amor, nós estamos praticando a paciência. Suportar em amor é ser generoso com as fraquezas dos outros. Suportar em amor é não deixar de amar o próximo e os amigos por causa das suas faltas, das suas falhas. Ainda que as suas faltas, as suas falhas venham nos ofender ou até nos desagradar, mas nós, como igreja, temos que suportar em amor os nossos irmãos. Como igreja, nós precisamos colocar em prática o amor de um para com os outros. Afinal, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ordenou de um dos seus mandamentos. Ele disse: amarás ao próximo ou ao teu próximo como a ti mesmo. Como está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39. Como temos expressado o nosso amor de um para com os outros? Como é que você tem vivido a graça da unidade? Você tem praticado esses conceitos de agir com humildade, de agir com mansidão, de agir com paciência, de agir com amor, de forma que você venha suportar o seu irmão, os seus irmãos? Fica aí esta palavra de edificação para a sua vida, que você possa viver essa unidade da fé que o Senhor Jesus deixou para nós, que você possa viver a graça da unidade, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço.